Olá, boa noite. Plenário do Supremo julga valores de serviços funerários privatizados no município de São Paulo. Justiça derruba a proibição da Prefeitura de São Paulo sobre serviço de mototáxi. Decisão liminar permite que a Voepaz arrende espaços de pousos e decolagens para outras companhias nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Caso Henri Borel. Justiça nega pedido de Jairinho por anulação de provas digitais do processo contra ele. E ainda, Semana Nacional do Registro Civil vai garantir documentação básica a mais de 600 indígenas em Mato Grosso. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de maio, começa agora. O plenário do Supremo deve analisar uma ação contra uma resolução do TSE que deixa inelegível o candidato que não prestar contas de campanha à Justiça Eleitoral. A reportagem é de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores contra a resolução de 2019 do TSE, que impede o político que não prestar contas da campanha de receber a certidão de quitação eleitoral por toda a legislatura a que concorreu. Segundo a resolução, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a interessada ou interessado pode requerer a regularização da sua situação e obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. No Supremo, o PT alegou que não existe previsão na lei para impedir o fornecimento de certidão de quitação eleitoral por todo o período da legislatura, mesmo quando o candidato deixa a omissão e preste suas contas de campanha. O partido afirma que a punição é desproporcional, uma vez que o político não pode continuar proibido de receber a certidão depois de apresentar a prestação de contas. O PT alega ainda que a resolução invade competência do Poder Legislativo ao impor obrigações e principalmente restrições ao exercício de direitos não previstas em lei. Em informações, o TSE afirmou que o texto foi editado a partir de consolidação da jurisprudência assentada na súmula 42 do tribunal. O entendimento é que o político que não cumpriu com suas obrigações de prestar contas não pode obter a quitação eleitoral durante o mandato pelo qual concorreu, sob pena da decisão judicial não dispor de efetividade jurídica. Os ministros vão decidir se a resolução viola os princípios da legalidade, da reserva legal e da proporcionalidade. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do ex-médico e ex-vereador Dr. Jairinho para anular provas digitais do processo contra ele. Dr. Jairinho e a ex-namorada, Monique Medeiros, são réus por tortura e homicídio do menino Henri Borel, morto em março de 2021. Os advogados de Jairinho alegavam que houve violação da cadeia de custódia digital, o que ocorre quando os procedimentos legais para coleta, armazenamento, manuseio e transporte de provas não são seguidos corretamente. Eles argumentaram que a delegacia responsável pelo inquérito não preservou adequadamente o material. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de anulação. De acordo com a decisão, não há indícios de que os aparelhos celulares foram manipulados ou utilizados após a apreensão. Além disso, a defesa não teria conseguido comprovar qualquer violação nas provas digitais. Dr. Jairinho e Monique Medeiros vão ser levados a júri popular. A data do julgamento ainda não foi definida por conta dos recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça. A dupla está presa preventivamente, acusada de torturar e matar o menino Henri Borel, de 4 anos. Eles respondem pelos crimes de homicídio, tortura e coação. Dr. Jairinho perdeu o registro de médico e o mandato de vereador. E a Justiça derrubou a proibição de mototáxi no município de São Paulo. E o serviço foi retomado hoje, quarta-feira. Repórter Pablo Lemos. Os serviços de mototáxi oferecidos pelas empresas Uber e 99 foram retomados na tarde de hoje. A Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação civil pública movida pela Prefeitura do município. Destacou que a ausência de regulamentação é o que coloca as pessoas em risco. A Justiça ainda ressaltou que há um entendimento do Supremo Tribunal Federal e normas federais que regulamentam o serviço.
e que uma lei federal de 2012 estabeleceu que as prefeituras têm competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar sem poder proibir. Desde janeiro de 2025, a Prefeitura da capital paulista trava uma batalha judicial para proibir a atividade de mototáxi por aplicativo. A justificativa era de que não há condições de segurança para a liberação do serviço. A Voepaz conseguiu uma liminar para arrendar espaços de pousos e decolagens para outras companhias aéreas nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. O repórter João Pedro Melo tem os detalhes dessa decisão. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi concedida após a Agência Nacional de Aviação Civil ter anunciado a liberação dos 28 espaços da empresa nos terminais de Congonhas e Guarulhos. A medida é assinada pelo juiz José Guilherme de Rienzo Marrei. E a expectativa é de que a companhia consiga arrecadar recursos, evitar a falência, quitar dívidas e manter empregos com o uso das permissões por outras empresas aéreas. A Voepaz já foi considerada uma das maiores companhias aéreas do Brasil, pois atendia 16 destinos comerciais. A empresa está impedida de operar desde março, após a ANAC identificar falhas em critérios de segurança. Isso ocorreu no contexto de uma auditoria que foi iniciada após um acidente aéreo matar 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo. A situação agravou a crise financeira da Voepaz, o que levou à abertura de um processo de recuperação judicial. Para utilizar os espaços de pouso e de decolagem, as empresas devem manter a operação mínima de voos programados. Ainda em março, a ANAC decidiu manter os espaços da Voepaz em Guarulhos e Congonhas. O pedido foi feito pela própria companhia, que não conseguiu atingir o índice de 80% de cumprimento das operações previstas para o verão de 2025 nos terminais do estado de São Paulo. A decisão está amparada em uma resolução da própria ANAC, que regulamenta a locação e o monitoramento do uso da infraestrutura aeroportuária. E após a ANAC liberar os 28 espaços, a Voepaz pediu à Justiça que analisasse o caso, destacando que já cumpriu parte das exigências impostas pela agência reguladora. Além disso, a companhia diz no processo que planejou o arrendamento dos locais para evitar a falência, gerar receita, pagar dívidas e garantir a continuidade das atividades. E agora a gente vai exibir uma matéria especial da equipe do Superior Tribunal de Justiça que fala sobre as diferenças entre curatela e tomada de decisão apoiada. A repórter Samanta Peçanha explica pra gente. O casamento em 2016. Aqui, quando compramos a nossa casa. E claro, nesse tempo, eu e meu marido passamos por algumas coisas complicadas também, como 2 cirurgias. Estou dando exemplos pessoais, mas essas são decisões que a maioria das pessoas toma ao longo da vida. A gente pensa, pesa prós e contras antes de dar um passo tão importante. Porém, por diversos motivos, tem gente que não pode tomar decisões sozinha. E é aí que, juridicamente, entram 2 institutos: a curatela e a tomada de decisão apoiada. Eles visam dar às pessoas, temporariamente ou de forma definitiva, o suporte necessário para a tomada de decisões no dia a dia. O Breno Augusto precisou recorrer à curatela em 2009 para apoiar a mãe. A gente descobriu que a minha mãe era portadora de esquizofrenia e eu tive que assumir, a curatela da minha mãe por conta desse problema. No processo de curatela, o juiz avalia se uma pessoa maior de idade é capaz de manifestar e responder pelos atos da vida civil ou se vai precisar de apoio. A curatela pode ser solicitada por pais, tutores, cônjuge, parentes, Ministério Público ou pelo próprio interessado. Já na tomada de decisão apoiada, o cenário é diferente. A pessoa tem alguma limitação, para praticar alguns atos da vida civil. Ela mesma toma a iniciativa de ingressar no judiciário, nomear no mínimo 2 pessoas ali que vão auxiliá-la, e ela vai limitar no que ela quer ser ali auxiliada, o tempo que ela vai ter essa ajuda para a tomada de decisão. O Breno ficou 6 anos como curador da mãe. Com o avanço do tratamento, a esquizofrenia foi controlada e a curatela revogada. A partir do momento em que ela foi devidamente tratada, devidamente medicada, enfim, em que a condição psiquiátrica dela foi estabilizada,
Nós chegamos a uma situação em que, uma hora conversando com o advogado da família, ele sugeriu, olha, sua mãe já está, digamos assim, tratada, né? Ela já está consciente. Será que não é a hora de vocês reverterem, né, essa curatela? Em um caso que chegou ao STJ, o filho de um homem interditado após sofrer acidente vascular cerebral em 2015 entrou com pedido para substituir a curatela do pai por tomada de decisão apoiada. O requerimento foi negado em primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O filho recorreu ao STJ. Segundo a relatora do recurso na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, para o levantamento da interdição e da curatela, deve haver o desaparecimento ou a melhora das circunstâncias que justificaram a medida. Ainda que a doença do interditado seja uma das admitidas para a tomada de decisão apoiada, a ministra verificou que, no caso, não houve evolução clínica do quadro, que não é de enfermidade apenas motora, mas também mental. Com isso, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A tomada de decisão apoiada é aplicável especialmente a pessoas com deficiências que, embora não possuam limitação total, necessitam de apoio para realizar atos da vida civil, como tetraplégicos, cegos ou pessoas com sequelas de AVC. Uma pessoa com impedimento deve apresentar uma petição judicial, especificar os atos que precisam de apoio, definir responsabilidades e o prazo de vigência. A pessoa pode solicitar o fim do acordo a qualquer momento. Já para pedir a curatela, é necessário apresentar uma ação judicial comprovando a incapacidade da pessoa com documentos como laudos médicos, pareceres técnicos ou relatórios psicológicos. O procedimento inclui a citação da pessoa, exame médico e entrevista pelo juiz. Depois da curatela da mãe, o Breno teve que enfrentar outro processo, dessa vez como curatelado. Após descobrir que os filhos têm espectro autista, ele também foi diagnosticado com o transtorno. Após passar por um descontrole financeiro, a irmã dele achou melhor assumir o papel de curadora. Eu estou feliz, né, porque é uma dádiva, né, a gente poder contar com pessoas da família, né, de ter pessoas que estão ali te ajudando. É realizado, né? Veja a seguir, Justiça mantém condenação de empresa que descontou valores do salário de uma funcionária que faltou ao serviço para acompanhar o filho bebê numa internação. E o plenário do Supremo julga valores de serviços funerários privatizados no município de São Paulo. Voltamos já. Um pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu nesta quarta-feira a análise do Supremo de referendo sobre a cobrança de serviços funerários privatizados no município de São Paulo. A repórter Marta Ferreira traz os detalhes. Os serviços funerários incluem desde o transporte do corpo até a organização do velório, cerimônia, sepultamento ou cremação. Na cidade de São Paulo, desde janeiro de 2023, 4 empresas são responsáveis pelos serviços nos 24 cemitérios públicos na capital paulista. O PCdoB questiona 2 leis paulistanas que concederam à iniciativa privada a exploração de cemitérios, crematórios públicos e serviços funerários. Para o partido, as normas contrariam a lei orgânica do município de São Paulo, que atribui ao próprio município o dever de administrar esses serviços. Em novembro do ano passado, o ministro Flávio Dino, que é relator da ação, em decisão provisória, determinou o restabelecimento dos valores praticados imediatamente antes da privatização do serviço, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em março deste ano, o ministro complementou a decisão inicial após uma audiência de conciliação e análise da questão pelo Núcleo de Processos Estruturais Complexos do Supremo. Determinou, por exemplo, que o município ampliasse a divulgação dos preços dos serviços e dos critérios para pedir a gratuidade. Na decisão, determinou ainda reforçar a fiscalização com reajuste de multas em caso de infrações
ou práticas irregulares. As empresas também devem manter em pontos de atendimento cartilhas com informações claras sobre os serviços, pacotes e direitos dos usuários. Também tem de informar o número atual de fiscais voltados para essa área e se esse é considerado suficiente e se há planos de ampliação. E também criar canais de denúncias acessíveis, permitindo que a população relate irregularidades de forma mais eficiente. O julgamento começou no plenário virtual, mas depois de um pedido de destaque foi para o plenário físico. O argumento do partido é de que a privatização desses serviços tem levado à exploração comercial desenfreada. O deputado federal e advogado do PCdoB destacou que a situação vai além da discussão das doutrinas jurídicas. É necessário parcimônia para invocar o princípio da dignidade da pessoa humana, critério, moderação, mas eu tenho consciência também, e isso está expresso em inúmeras manifestações doutrinárias, inclusive do nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, de que se constitui num princípio e, ao mesmo tempo, num fundamento, num direito fundamental à dignidade da pessoa humana. E que não se trata apenas de um conceito abstrato, é preciso encontrar a materialidade no cotidiano, na vida dessas pessoas. Já a procuradora do município de São Paulo defendeu a validade da lei municipal e rejeitou também a alegação de violação à dignidade da pessoa humana. O município de São Paulo entende que há aqui problemas com relação à separação de poderes, na medida em que a jurisprudência desse Supremo Tribunal reafirma a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir em contratos administrativos e no seu equilíbrio econômico-financeiro, como a definição de critérios de política tarifária. No início do voto, o ministro Flávio Dino destacou que a morte de um brasileiro não pode estar acompanhada de exploração comercial de índole aparentemente abusiva. Eu, com muita perplexidade, li, após o deferimento da cautelar, a alta autoridade administrativa do município de São Paulo dizer com um exótico orgulho que cemitério em São Paulo era um negócio como qualquer outro. Se você vai a um shopping e vai comprar um sapato, é claro que você debate o preço. Se você vai a uma loja de eletrodomésticos e visa comprar uma TV, é claro que se ela está com defeito, você, no dia subsequente, volta à loja. Mas no caso do sepultamento de um familiar, a assimetria, a desigualdade para a celebração da avença é tão brutal, é tão inquestionável, que, a meu ver, desumano seria imaginar que a família vai buscar a tutela individual naquele momento dramático. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a inelegibilidade do ex e do atual prefeito de Itabira, interior de Pernambuco. Com essa decisão, fica confirmado o mandato de Flávio Marques, eleito para a prefeitura para o período de 2025 a 2028. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi do plenário do TSE, que, por unanimidade, manteve entendimento do relator, ministro Ramos Tavares. O ministro reformou, em parte, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que considerou o ex-prefeito de Itabira, Sebastião Dias Filho, o atual Flávio Ferreira Marques e outras 3 pessoas do município inelegíveis pela prática de abuso de poder nas eleições de 2020. De acordo com o TRE de Pernambuco, todos estavam envolvidos na contratação de servidores temporários para atuar na campanha eleitoral. Segundo o regional, o aumento da contratação de servidores caracterizou o desvio de finalidade, mas o TSE, por unanimidade, restabeleceu a elegibilidade do ex e do atual prefeito de Itabira por falta de provas e manteve os demais inelegíveis por 8 anos.
E o TRT da 13ª Região manteve a sentença que condenou uma empresa a restituir os valores descontados do salário de uma trabalhadora que faltou ao serviço para acompanhar o filho de 9 meses numa internação hospitalar. De acordo com os autos, a empregada precisou faltar ao serviço para acompanhar o filho, ainda bebê, durante tratamento médico. Apesar de a trabalhadora apresentar documentação médica para comprovar a necessidade do afastamento, a empresa descontou cerca de R$ 800 do salário dela pelos dias que não compareceu. O empregador alegou que não havia previsão legal que autorizasse o abono das faltas e sustentou que a CLT prevê apenas um dia de ausência por ano para esse tipo de situação. Ao votar, o relator do processo afirmou que é necessário adotar uma interpretação ampliada e constitucional das normas trabalhistas. Ele também destacou que a ausência de previsão legal específica não pode ser interpretada como uma omissão que prejudique o bem-estar do menor, devendo o julgador buscar a solução que melhor tutele os interesses da criança e da família, em consonância com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. O colegiado acompanhou o voto do relator e manteve a sentença. A empresa terá que pagar à trabalhadora os valores descontados. E veja a seguir, juiz que furtou imagem religiosa recebe aposentadoria compulsória. E ainda, na Semana Nacional do Registro Civil, ela vai garantir a documentação básica a mais de 600 indígenas em Mato Grosso. A gente volta já. A Justiça de Minas Gerais condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado a indenizar a viúva de um paciente que morreu por erro médico. Segundo o processo, o servidor público aposentado foi levado ao Ipseng para fazer uma cirurgia em 2019. Após o procedimento, ele começou a sentir fortes dores. Ao voltar ao instituto para fazer exames, foi identificado que o médico tinha esquecido um bisturi dentro do paciente. O homem fez uma segunda cirurgia para retirar o instrumento, mas a partir daí teve problemas e passou a ser obrigado a fazer hemodiálise. No início de 2020, as complicações causaram perda dos 2 rins e logo em seguida o homem morreu. Em primeira instância, o judiciário considerou que não ficou comprovada a negligência médica, mas em recurso o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o esquecimento do bisturi no corpo do paciente foi uma falha grave, que provoca a obrigação do Estado de indenizar. O Instituto foi condenado a pagar R$ 20 mil à viúva de indenização por dano moral. Controladoria Geral da União e Polícia Federal investigam o desvio de quase 200 milhões de reais da saúde pública de Santa Catarina. Juiz que furtou imagem religiosa recebe aposentadoria compulsória. IPF cumpre mandados em 2 operações. Confira os destaques. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Os alvos são investigados por obstruir a justiça e atrapalhar medidas judiciais na 6ª fase da Operação Cisâmenes. Em outra operação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e Distrito Federal. A ação investiga a atuação de um operador financeiro ligado a uma das associações investigadas. O homem é suspeito de ter comprado carros caros com dinheiro da fraude no INSS. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandados de prisão provisória e de busca e apreensão no Distrito Federal e Goiás e fez o sequestro de bens de suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram bloqueadas 26 contas bancárias. Em 5 anos, os suspeitos teriam escondido 150 milhões de reais obtidos ilegalmente. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal investigam uma organização criminosa suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e contratação ilegal na saúde pública em Santa Catarina. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e no Paraná. As investigações revelaram indícios de fraudes praticadas por uma organização social responsável pela administração de um hospital estadual em Criciúma. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela aposentadoria compulsória do juiz João Carlos
de Souza Correia após a conclusão de um processo administrativo disciplinar aberto pela Corregedoria Geral do Tribunal em novembro de 2021. A pena é considerada a mais grave entre as aplicáveis aos magistrados. O juiz foi flagrado por câmera de vídeo furtando uma imagem sacra de um antiquário em Tiradentes, Minas Gerais, em 2014, avaliada em R$4.000. Uma gestante que não informou a gravidez ao ser contratada conseguiu o direito à estabilidade no emprego. A decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho segue a jurisprudência do TST e também do Supremo, no sentido de que a garantia não depende de comunicação prévia da gestação ao empregador. Repórter Larissa Batista. O caso envolve a Associação de Promoção Humana Divina Providência de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e uma instrutora de cursos. Na ação, a trabalhadora disse que foi contratada por prazo determinado, pelo período de 30 dias. Quando foi dispensada, estava grávida de 16 semanas. Por isso, pediu a reintegração ao emprego ou a conversão do período em indenização. Em defesa, a empregadora alegou que a profissional agiu com má-fé ao omitir que estava gestante. Para o juízo de 1º grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, o fato de a empresa desconhecer que ela estava grávida não afasta a estabilidade. Porém, por lealdade contratual, a instrutora deveria ter informado a condição para a garantia do direito. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na 4ª turma, foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela reforçou que o direito à estabilidade provisória da gestante é garantido pela Constituição, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, independentemente de qualquer outra condição. O voto acolhendo o entendimento da maioria da turma e do tribunal para não excepcionar do reconhecimento do direito à estabilidade provisória da gestante em contrato por prazo determinado, na situação de mesmo quando está afirmado ofendido o princípio da boa-fé e da lealdade processual. A relatora ressaltou que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral de que a estabilidade se aplica apenas com base na anterioridade da gravidez à dispensa, sem necessidade de ciência do empregador. Por unanimidade, a 4ª turma concedeu a indenização substitutiva pela estabilidade não usufruída. E a Justiça autorizou uma operação da Polícia Federal para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Regina Souza. Polícia Federal, abre a porta! Foram cumpridos 127 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva em todos os estados e no Distrito Federal. 26 pessoas foram presas em flagrante. Participam da operação 451 policiais federais e 150 policiais civis. A ação dá continuidade ao trabalho iniciado na Operação Nacional Proteção Integral 1, realizada em março deste ano. Entre janeiro e abril de 2025, a Polícia Federal já cumpriu em todo o Brasil 612 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais. Em Mato Grosso, cerca de 600 indígenas devem ser atendidos durante a Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se. A ação garante a documentação básica como o registro de nascimento, CPF e RG. A reportagem é de Carlos Celestino. A cidade de Campo Novo do Parecis, na região noroeste de Mato Grosso, encanta pela estrutura urbana e também pelo forte potencial no ecoturismo. São belos rios de águas cristalinas. E nas estradas próximas deste paraíso natural é que as equipes do Poder Judiciário de Mato Grosso viajaram por cerca de 42 quilômetros da sede municipal até a aldeia indígena Bacaval, onde vivem mais de 100 pessoas. A ação marca a abertura oficial da 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se, que teve a participação do Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso e a comitiva com juízes e demais autoridades locais. Uma apresentação de dança e também uma oração indígena de proteção deram as boas-vindas aos visitantes.
associação da comunidade, os povos indígenas de outras 17 aldeias, formadas pelos povos Pareci e Nhambiquara, também receberam atendimentos para emissão da certidão de nascimento e outros documentos, tudo de forma rápida e gratuita. A estrutura montada aqui, ela possibilita fazer o documento de identidade desde o recém-nascido até a pessoa adulta, né? Ele faz a certidão de nascimento, ele faz a carteira de identidade, enfim, facilita, né? Tudo reunido num local só. Estando aqui em loco, na aldeia Bacaval, nós conseguimos ver a grandiosidade desse evento e a importância para a população indígena que possui o registro, porém não tem a documentação necessária para os atos da vida civil. A dona Gracilene aproveitou para solicitar a emissão do RG e CPF do filho menor de idade. Lá na cidade a gente leva, nós enfrenta a fila, mas aqui é tranquilo, né? Na aldeia mesmo. A iniciativa tem o objetivo de combater o subregistro civil de nascimento e garantir o acesso à documentação básica. A gente fez um levantamento aí da escola e tem vários alunos que estão fora da sala de aula justamente pela falta de documentação, né? Então esse é um momento importante, né? A gente sabe da importância que é ter documento até para acessar vários outros benefícios, não só a escola, né? O programa Registre-se do Conselho Nacional de Justiça é executado pelos tribunais estaduais de todo o país. Neste ano, a ação realizada de 12 a 16 de maio também oferece atendimentos de saúde e atualização das vacinas para os povos indígenas. Aproveitando a oportunidade, eu também já tomei a vacina, né, contra a gripe. Aproveitei também os meus 3 filhos para se imunizar contra a gripe. No mutirão deste ano, a expectativa é atender cerca de 600 indígenas na aldeia Bacaval. Na cidade a gente tem que ir no cartório, né? Tem muitos que não falam a língua portuguesa correta, né? É muito pouco. Então aí a gente tem que ter um intérprete junto, né? Mas vindo aqui na aldeia não, aqui na aldeia a gente parece que tem mais liberdade para se expressar, se comunicar e também repassar para as pessoas não índias o que a gente precisa, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro terá que apresentar ao Ministério Público Federal os processos sobre a instalação de decks na orla das praias. As informações com o Márcio Fontinelli. A Justiça determinou que a Prefeitura do Rio de Janeiro entregue ao Ministério Público Federal os documentos dos processos administrativos que autorizam os quiosques a instalar decks nas orlas das praias da Barra da Tijuca e do Recreio. O MPF decidiu entrar com a ação depois de pedir várias vezes à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima acesso aos papéis e não receber nenhuma resposta. Os procuradores reforçam que é essencial analisar cada pedido para avaliar se há possibilidade de danos ambientais durante o andamento das construções e, a partir disso, verificar a necessidade de intervenção judicial. E nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal promoveu para o público interno um seminário sobre combate ao assédio. O evento faz parte da programação da Semana de Enfrentamento ao Assédio e Promoção da Integridade. O repórter Pablo Lemos acompanhou e mostra pra gente. O seminário na sala da primeira turma do Supremo foi conduzido por autoridades da Corte e teve palestras com especialistas. Os temas abordados foram os riscos à integridade institucional e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho. O assédio hoje, ele pode ser considerado qualquer tratamento abusivo com a intenção de provocar alguém. E isso pode acontecer como? Com comportamento, com atitudes, com gestos, por escrito. A gente tem que lembrar que hoje o ambiente digital ele é um espelho do ambiente de trabalho. A gente faz reuniões online, a gente se comunica por grupos, a gente tem trabalhos que acontecem essencialmente no digital e que estão sujeitos às mesmas regras, às mesmas normas do trabalho
físico, presencial. A juíza ouvidora do STF, Flávia Martins de Carvalho, apresentou o resultado de uma pesquisa sobre o assunto feita em 2024 dentro do tribunal. Um dos dados da pesquisa mostra que as pessoas estão confiando na ouvidoria, entendendo que a ouvidoria, de fato, é uma área que trata as denúncias, mas que tem um tempo de resposta muito demorado e que, muitas vezes, parece que o caso sequer está sendo tratado. Pois eu digo com vocês, afirmo com toda certeza, nenhuma denúncia chega na ouvidoria e é engavetada. Nenhuma. Todas são tratadas. Todas, absolutamente todas. Mas nós precisamos fazer isso de uma maneira que as pessoas não sejam expostas. Essa é a primeira pesquisa do Supremo Tribunal Federal sobre o tema com um público interno. Envolveu 118 pessoas, entre servidores, terceirizados e estagiários. Eles responderam perguntas sobre discriminações contra o grupo LGBTQIAPN+, étnico-racial, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos, além de questões sobre gênero. Temos muito que melhorar, temos ainda um bom espaço a melhorar, tá? Eu acho que nós avançamos na confiança no Instituto da Ouvidoria, de que é um canal válido e no qual você pode ter certeza que está protegido, e que dali nós buscaremos sempre entregar respostas satisfatórias para os servidores do tribunal e para a população de um modo geral, como o Supremo Tribunal Federal, de ser uma instituição íntegra e que não admite assédio moral ou sexual dentro do tribunal, ou qualquer outra forma de assédio. Na ocasião foi lançada a campanha Respeito Não é Favor, é Direito, em parceria com a TV Justiça. Fazer críticas contraditórias e desproporcionais com o intuito de desqualificar, constranger ou isolar um profissional não é uma forma adequada de gestão e pode até configurar assédio moral. Respeito não é favor, é direito. E amanhã a Justiça de Mato Grosso vai fazer em Rondonópolis o Pop Rua Ajude. A ação assegura direitos fundamentais às pessoas em vulnerabilidade social. Repórter Fernanda Fernandes. A ação, que assegura direitos fundamentais às pessoas em vulnerabilidade social, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. E aqui em Mato Grosso é realizada pelo Judiciário Estadual, Defensoria Pública e diversos parceiros. Entre os serviços oferecidos, atendimento jurídico, consultas ao INSS e perícia médica, cadastro em programas sociais, emissão de documentos, vacinação, atendimento psicológico e social, corte de cabelo, banho solidário, doação de roupas e kits de higiene. Médicos e as especialidades serão atendidas, teremos ginecologistas, teremos psiquiatras, clínicos gerais, mastologistas. Então está tendo todo esse apoio da comunidade de Rondonópolis e nós acreditamos que será um grande evento. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você.